Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube, e vamos falar do 7 de setembro. Mas antes, vamos dar uma introdução do que aconteceu, não é? Através desse livro aqui, do Gessé Souza, A Radiografia do Golpe, tá? Dia 1º de agosto, agora se lembrou 5 anos do golpe que derrubou a Dilma Rousseff. E esse golpe tinha um intuito, né? Era derrubar todos os direitos trabalhistas, era implantar uma política neoliberal extremamente agressiva, né? Por exemplo, né? O Michel Temer provavelmente não queria ser presidente, né? Mas as forças econômicas e a elite falou: não, você tem que ser o presidente, porque senão, né? Se ficar vago o poder presidencial, né, e a Dilma estava no 2º ano de governo ainda, teria que ter novas eleições e provavelmente Lula ganharia. E a Lava Jato não tinha tempo ainda de prender o ex-presidente Lula. Portanto, Michel Temer ficou, tá? E aí ele criou a chamada Ponte para o Futuro, né? Criou a PEC do teto de gastos, né? Que limita, retém 40% dos gastos públicos do orçamento federal. Para quê? Né? Para pagar juros e dividendos da dívida pública, né? Para 10 mil famílias mais ricas do país, e se gasta aproximadamente R$1 trilhão, tá? E aí se reduziu o gasto, que é arrecadado principalmente com o imposto sobre consumo, né? E que a maioria é a contribuição da classe trabalhadora e classe média, né? Para pagar juros de banco, né? Reduziu-se o orçamento da educação, reduziu-se o orçamento da saúde, né? Só tem o repasse inflacionário, e a educação, por exemplo, não tem como se aperfeiçoar, não tem como melhorar. Por quê? Porque não tem obra para investimento, até também na infraestrutura que gera emprego, tá? Veio a reforma trabalhista também, que já havia uma crítica há décadas, né? Que a CLT foi criada por Getúlio Vargas, baseada na Carta da Lavoura de Mussolini, né? E era a única o único livro de leis que protegia a classe trabalhadora. O trabalhador não tem como negociar com o patrão, sendo que ele só tem a força de trabalho. O patrão tem os meios de produção e o capital, tá? Fora isso, né, o neoliberalismo ainda prega, né, como está acontecendo hoje, né, o que Karl Marx dizia no Capital Volume 1, né, que para que haja uma queda no salário e o desmonte, né, dos sindicatos, o enfraquecimento sindical, tem que haver um exército de desempregados, e é o que está acontecendo, né? Tirar todos os direitos, né? Em consequência disso, o trabalhador teve uma perda aproximadamente do salário de R$180, que dá aproximadamente 30 bilhões, né, por ano, né? E isso deixou de ser investido na economia. E aí começa a recessão, tá? Os trabalhadores sem direitos, né, e sem emprego vão procurar o trabalho precarizado, que são os aplicativos Uber, iFood, 99, por aí vai, né? Sem direito nenhum, né? Muita gente sabe que essas empresas, como a Uber, por exemplo, quando vem para um país, ela compra a justiça para poder segurar o vínculo empregatício. Não tem vínculo empregatício, o trabalhador não tem direito nenhum, tá? Então ele criou a Ponte para o Futuro, né? O poder aquisitivo diminuiu, o comércio deixou de circular e a indústria deixou de fabricar. Começa aí a recessão, tá? Com a tomada do governo por Jair Bolsonaro, veio o pior, veio a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, né, que leva o trabalhador a contribuir por 40 anos, é praticamente impossível. Por quê? Um trabalhador brasileiro que tem subemprego, que tem emprego instável, né, ele trabalha 8 meses em média por ano, demoraria aproximadamente 60 anos para poder pagar 50. Então, muitos vão morrer sem se aposentar, né?
E não só isso, né? Iniciou-se uma série de privatizações, né? Primeiro foi a Embraer. A Embraer era a empresa que disputava com a Bombardier e a Boeing, né, no mercado internacional de produção de aviões, né? A Embraer era uma empresa de alta tecnologia, né? Inclusive tinha recebido, né, através da compra no governo Lula dos 36 caças Gripen sueco, o compartilhamento de tecnologia para poder fabricar aviões no Brasil. O Brasil seria um dos 5 países do mundo a produzir avião de caça, de ataque e defesa para proteger o espaço aéreo brasileiro, né? A Boeing comprou, roubou a tecnologia, fechou a fábrica e devolveu para o Brasil, né? O Brasil privatizou, né? Começou a privatizar refinaria por refinaria, porque não pode privatizar a Petrobras inteira, tem que ter 2/3 do Congresso, então eles estão privatizando aos pedaços, cedendo seções onerosas do petróleo. Um detalhe, 80% do petróleo mundial está na mão dos estados no mundo, tá? Inclusive nos Estados Unidos, onde o petróleo está na mão do exército, tá? Então, só o Brasil que está vendendo petróleo, tá? Vendeu a Eletrobras, né? A Eletrobras é uma fonte também estratégica, porque não só produz energia elétrica, como tem imensos reservatórios de águas que vai ficar na mão da iniciativa privada, tá? E outra, né? Colocaram um chamado jabutis, né? Uns pesos muito pesados, que vai levar, por exemplo, daqui a 2 ou 3 meses, já começa um aumento de 50% na energia, tá? Bairros distantes, bairros que têm luz social, a iniciativa privada não vai favorecer, né? Porque o objetivo dela maior é lucro. Ela vai demitir todos os funcionários, né, que ganham razoavelmente bem, e vai contratar por um preço menor. Pelo um preço menor, diminui o poder de compra do trabalhador, aumenta a falta de circulação no mercado e aumenta a recessão no país, tá? Assim como a Petrobras. Os petroleiros ganham bem, a partir do momento que vão privatizando as refinarias e, né, querem privatizar as plataformas de petróleo, eles vão mandar os petroleiros embora e contratar gente mais barata. Vai diminuindo o poder aquisitivo da classe trabalhadora brasileira, que não atrai investimento, né, e que não faz girar o comércio, né? Quanto a 7 de setembro, ontem, né, esse governo ele vem inventando uma série de coisas, né? Ele inventou primeiro os tratamentos com ivermectina, com cloroquina, né? Urna auditável, né? Está atacando o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. Tudo isso porque ele não tem projeto de governo. Ele não fez nada pela saúde, pela educação, ele não investiu em infraestrutura, ele acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, ele está acabando com o ProUni, que levava o estudante da classe trabalhadora para a universidade, ele está acabando com o Bolsa Família, ele está com um projeto que não transferirá mais verbas para as creches públicas, vai dar voucher para a iniciativa privada, né? A luz está aumentando horrorosamente, o gás também, o petróleo também, né? E o que mais, né? O país com a ideologia, né? Um chefe de Estado não tem que ter ideologia política, se é de esquerda ou se é de direita, ele tem que fazer negócio com todos os países, né? O país está brigando com todo mundo, né? 26 países essa semana assinaram um manifesto contra o Brasil na Europa, né? O Brasil está brigando com a China, o Brasil está brigando com o Irã, o Brasil está brigando com a Índia, o Brasil está brigando brigou com a Alemanha, com a Angela Merkel, brigou com a França, né? Brigou com a Itália,
né? Brigou com a Venezuela, porque a Venezuela tem um governo que é diferente do dele, né? Dava apoio ao Macri quando entrou o Alberto Fernandes, porque o Alberto Fernandes tem um governo progressista, ele cortou as relações por uma questão ideológica, né? Ele fala que é uma ditadura Venezuela, né? Mas ele é amigo da Arábia Saudita, que é a ditadura mais violenta do mundo, né? A Arábia Saudita, a mulher não pode dirigir, mulher apanha de vara na rua, mulher não pode estudar, mulher não pode andar sem acompanhamento masculino, mulher não pode entrar num restaurante de homens, né? Mulher não pode ir no estádio de futebol, né? A ditadura dura mais de 300 anos e para eles não é uma ditadura, né? A Colômbia, por exemplo, está matando, né, lideranças trabalhadoras, está matando lideranças estudantis, né, que é um governo de Vicente Fox, né, que é um governo de extrema direita, né, e ninguém fala nada, né? Cuba, né, ele também diz que Cuba é comunista, que é uma ditadura, né? Eu já estive em Cuba, né? Cuba recentemente tem um novo governo, que é o Miguel Díaz-Canel, né? E Cuba, né, assim como a Venezuela, eles, se quiserem mudar o seu regime político, o povo que muda, né? Não é o governo brasileiro. Ele fala que na Venezuela está passando fome, o Brasil está com 14 milhões de pessoas com fome, né? 100 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar, 14 milhões de brasileiros estão desempregados, né? 40% da classe trabalhadora está em emprego uberizado, né? Emprego sem direitos nenhum. E aí o Paulo Guedes colocou um novo pacote que foi rejeitado pelo Senado, né? Que acabaria com férias de 15 dias, fundo de garantia não ia ter mais, né? 13º não ia ter mais, não ia ter mais direito nenhum, né? O trabalhador ia ser como escravo, só faltou abolir a Lei Áurea, né? E não estranhe, o Paulo Guedes ainda quer privatizar a Previdência Social, né? Que piorará muito a situação da classe trabalhadora, né? Quem acredita ainda em Paulo Guedes, ele é famoso pelas frases: empregada doméstica não tem que ir para Disney, filho de porteiro não tem que ir para a faculdade, né? O brasileiro come muito, por isso que tem inflação, né? O que ele falou mais? Dá resto de comida de restaurante para moradores de rua, né? Ele não tem uma política social de reintegração social dessas pessoas que são seres humanos, né? Ele chegou a dizer que o auxílio emergencial de R$600 não era um auxílio, não era uma ajuda na transferência de renda, né? Sendo que ele passou no começo da pandemia 1,2 trilhão para os bancos, né? Quer vender a Caixa Econômica Federal, quer vender o Banco do Brasil, né? Transformou o Banco Central em autônomo, que ficou na mão de 3 banqueiros, né, privados, que podem desestabilizar a economia de um país se não gostar de um governo, tá? E fora outros projetos que ele tem. Por exemplo, né, ele ainda está com aquele projeto que o policial pode matar, né, com excludente de licitude, né? O policial já mata, no Rio de Janeiro principalmente, né? Ele mataria sem ser impune, né? E a redução da menoridade penal sem que o Estado cumpra as obrigações de geração de educação de qualidade e oportunidade de emprego que está na Constituição. Então não cumpre o seu papel e quer punir o jovem, porque o jovem, como Karl Marx dizia, é o loop proletariado, né? Ele precisa sobreviver, ele é cooptado pelo mundo do crime, porque o Estado não está presente, né? E ele acaba provocando pequenos delitos, tá? 40% dos jovens brasileiros estão presos em prisão provisória sem direito a julgamento, porque não tem advogado para pedir habeas corpus e muitos estão há mais de 4 anos de idade. 4 anos
de prisão, tá? E a justiça está pouco preocupada com isso, né? É só vocês assistirem o documentário no YouTube, né? Justiça, né? Onde tem uma parte muito revoltante no começo do documentário, que eu vou deixar para vocês procurarem, né? Para ver como a justiça, né? Ela não privilegia o povo mais pobre, ela criminaliza o povo mais pobre. Por quê? Porque a justiça é uma cerca de arame farpado que serve para a ascensão da classe burguesa, a alta burguesia, e impede a ascensão da classe mais pobre e da classe trabalhadora, né? Por isso que Paulo Freire é tão odiado por esses pastores evangélicos neofascistas, que eu vou falar em outro dia. Por quê? Porque Paulo Freire ensina a pensar, refletir e construir a sua própria ideia através da reflexão. Porque isso te liberta, né? Um ser humano pensante que se liberta dessas alienações, ele jamais vai cair numa ladainha de um apóstolo como Valdomiro que vende feijão mágico dizendo que é em nome de Jesus. Ok? Essa é a minha participação. Esse governo, provavelmente, ele não vai durar, né? Ontem foi muito perigoso, né? Ele pediu impeachment do Alexandre de Moraes, que não tem crime nenhum, enquanto ele tem mais de 37 crimes e mais de 100 pedidos de impeachment, né? Ele, para vocês terem uma ideia, o único presidente que veio no Brasil foi o presidente de Portugal, almoçar com ele, e durante o almoço ele ficou contando piada de português, fazendo pouco caso. Isso é um papel de um presidente da República, né? Ele, sinceramente, não tem condições morais, né, psicológicas, intelectuais de ser presidente da República. Ok? Até a próxima.